parabéns pelo verbete. A minha pergunta é sobre a questionologia. Eu acho que é pertinente perguntar sobre isso, né? Até porque o seu tema traz muito essa questão da autoconscienciometria, né? E eu queria saber que tipo de parâmetro você usou para construir essa pergunta, em função tipo dela trazer dois temas, né? Você trata bastante sobre o artigo, só que são dois temas, tipo, um é sobre desvios, o outro é o papel interassistencial. São temas, de certa forma, né, um mais nosográfico, outro mais homeostático. Bom, para entrar nessas duas perguntas, né, indo direto ao ponto. A primeira pergunta, ela faz total relação, né, com os primeiros mecanismos de aprofundamento autoinvexométrico que eu trago justamente na argumentologia no parágrafo de mecanismos, né, que é a interação espontânea e um pouco da expansiva também. Né? Por quê? Porque essa questão, né, se a gente está falando de invexometria, é importante que a pessoa consiga manter qual que é a presença de invexes nas avaliações dela. Né? Porque às vezes eu vou fazer um experimento invexométrico, ela acaba avaliando diferentes coisas e não avalia a vida dela em relação ao invex. Né? Por mais que a invex abranja várias coisas, você precisa ter um raciocínio invexológico e a presença, né, de objetos e elementos da inversão existencial na sua autoanálise para você chamar aquilo de invexometria. Né? No Greenvex, um grupo cujo mater pensene é invexologia. Então, nas atividades do Greenvex de autoavaliação, bom, se o mater pensene do Greenvex é a invexologia, qual que é o mater pensene dessas atividades? É a invexologia, e isso se expressa a partir da invexometria, né, como você comentou. A gente poderia colocar a invexometria ali como uma região de interface entre a invexologia e a conscienciometria. Né? Então, eu começo com essa pergunta, né, porque ela tem relação com aquelas duas interações, principalmente com a primeira, né, da manutenção desses parâmetros, da manutenção desse mater pensene invexológico. Já a segunda, ela tem um assentamento maior no último mecanismo que eu trago, que é aquele autolúcido, né, que diz justamente sobre a pessoa, quando ela consegue identificar, bom, o papel interassistencial que ela consegue exercer, né, o ponto prioritário de assistência dela dentro do grupo, e ela entra numa posição de amparador e assistente, saindo às vezes do que a gente comentou ali na exemplologia, de uma posição às vezes mais receptiva, mais centrípeta, né, das ações do Greenvex. Isso começa a desencadear uma série de ganhos para ela, no nível proexológico e também de invexometria, né, no âmbito invexométrico. Então, qual foi o parâmetro que eu utilizei para montar essa questionologia? Os três mecanismos que eu consegui mapear, né, para a gente conseguir aprofundar um pouco nos três. Eu não trouxe uma terceira pergunta, porque senão ia ficar uma questionologia bem grande, né, e eu tentei juntar ali as duas na primeira pergunta, né, porque isso é uma questão mais séria. Né. No artigo eu trago algumas perguntas a mais, né, eu separei lá, se eu não me engano, uma seção para cada um desses mecanismos, que eu tentei discutir um pouco mais, né, trazer essas relações, e eu finalizava cada uma com uma questionologia. Então, quem quiser se aprofundar também, eu retomo o convite que eu fiz no começo, né, para pegar lá o artigo, esse sim, o 31º SIG, né, e acabar aprofundando. Mas foram esses os parâmetros, aqueles três mecanismos ali da argumentologia. Bem legal. Enquanto você estava falando, eu comecei a tentar pensar em uma relação mais direta entre as perguntas, né? E tem alguma assim que você consegue aprofundar um pouco, assim, uma relação entre, por exemplo, a importância de evitar desvios com relação ao mater pensene invexológico para conseguir ter essa identificação do papel interassistencial dentro do Greenvex? Eu acho que a gente pode abordar a própria manutenção dela dentro do Greenvex. Por quê? Se ela acaba tendo muitos desvios, né, de um mater pensene invexológico, muito dificilmente ela vai conseguir tá no fluxo das atividades do Greenvex, porque o Greenvex tem um mater pensene invexológico. Né? Então, se ela acaba dispersando muito, né, estou pesquisando invexologia, mas eu vou pesquisar, sei lá, para perceptibilidade, para parapsiquismo. Né? Não que isso seja uma coisa ruim, mas o Greenvex ele tem um objetivo, ele tem um foco. Né? E para ela identificar esse papel interassistencial dela dentro do Greenvex, que esse é o ponto central aqui,
ela precisa ter um nível de entendimento do grupo, do contexto, das pessoas com que ela tem em volta, e isso exige um certo tempo. Então, às vezes, se ela fica desviando muito, né, ou não às vezes desviar muito no sentido às vezes, de ficar borboleteando de uma área para outra. Às vezes ela, bom, eu estou aqui, mas eu quero pesquisar outra coisa, né, eu vou para outra linha. Às vezes ela acaba, a prioridade dela não é o Greenvex, né, e isso acaba que dificulta ela ter esse nível de aprofundamento ali dentro, né. Então, eu conseguiria montar uma relação nesse ponto, né. Ela mantém o Ola Pensando dela mais atrelado à Greenvexologia. Isso ajuda ela a amadurecer dentro do Greenvex, e esse amadurecimento dentro do Greenvex, quando ali dentro do timing de recim, dentro do timing de autoenfrentamento, ela começa a identificar esse papel assistencial pessoal, né, que é aquilo que ela consegue fazer com uma maior maestria, assim, ajudar mais o grupo, e ajudar mais aquilo que o grupo está fazendo, assim, às vezes, não só no sentido dela para o grupo, mas às vezes do grupo para outras pessoas, né, organização de projetos, centrando em empreendimento, e por aí vai. Bom, então se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para se manter inteirado com as nossas atualizações aqui no canal do Sinvex.